Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda a mais uma aula, que é uma live, né? Mas é uma aula, porque aqui só tem conteúdo bom, aqui só tem conteúdo que dá diferença na tua vida. E o que nós programamos para hoje? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Tornar-se próspera é uma escolha. Como assim uma escolha, Bruna? Eu já vou falar sobre isso muito mais profundamente. Mas muitas vezes, e eu me incluo, tá? A gente larga a nossa prosperidade em cima de outra pessoa. A gente joga a nossa prosperidade em cima dos outros. A gente joga aquilo que não deu certo, a culpa, em cima de outras pessoas. Como assim? Sabe que por muito tempo... Vamos lá, vou contar brevemente a minha história, tá? Eu venho de uma família super empreendedora. Meu pai e minha mãe trabalham pra caramba até hoje. Eles são muito empreendedores, vivem em feira, eles trabalham muito. E aí, eu entrei nesse pique deles. Então, vai, faz, acontece, busca e aquela confusão. Já compartilha com todo mundo pra ninguém perder a história, tá? Deixa eu compartilhar aqui com as minhas maravilhosas. Aqui, pronto. Já compartilhei, fiz a minha parte. E aí, eu vim nessa pegada dos meus pais, porque tudo aquilo que a gente vê, a gente traz como um exemplo. Então, meus pais super trabalhadores a vida inteira, se esforçando, fazendo, vão em uma feira no final de semana, vão em outra, eles não paravam, eles não param até hoje eles são assim. Então, o que eu instalei na minha mente? Que precisa ser muito trabalhoso para conquistar dinheiro, para trabalhar. E aí, conheci o Ramon. E quando eu conheci o Ramon, eu continuei nessa pegada. Trabalha, faz, acontece, faz isso, faz aquilo. E eu fui no meu relacionamento com muita potência, com muita força, com muita garra. Só que aconteceu algo. Teve um dia que eu tava fazendo uma feira, minha primeira feira, que eu fui participar, então eu comprei um monte de decoração, porque quem não sabe, eu sou arquiteta, né? E eu comprei um monte de decoração e levei pra uma feira, comprei o stand, paguei o aluguel, consegui uma localização super boa. E era numa época de muita insegurança minha. Então eu achava que trabalhar muito iria conquistar o amor, iria conquistar tudo aquilo que eu desejava. E aí, teve um dia que eu peguei o Ramon conversando no celular com um amigo dele. E ele disse assim, a Bruna só pensa em trabalhar. A Bruna só faz isso da vida. Não tem lugar pra mim. E aí, ler essa história, ler isso, ver ele falando com o amigo dele, foi muito punk, foi muito pesado, foi muito difícil. Por quê? Porque eu achava que ele vinha na mesma pegada que eu. Que ele tinha que trabalhar o mesmo quanto meus pais trabalhavam. Então eu não conseguia visualizar que eu podia ser diferente, porque a minha história era aquela. Aquilo que eu acreditava era aquilo. E o que eu acreditava, eu achava que era a verdade do outro, como eu achava que era a tua verdade. E foi ficando muito pesado. E ler aquilo foi muito triste, assim, foi muito difícil. Eu lembro que na época, a gente se afastou. A gente não conseguiu ficar junto, nós não tínhamos a Brenda ainda, nós não... Meu Deus, parece que tá contando a minha história. É bem isso. É bem isso. Só que, por que eu tô contando isso? Porque a vida não precisa ser aquilo que você aprendeu. A vida não precisa ser aquela batalha, aquele sufoco, aquela pressão. Porque isso foi algo que foi doado pra você, mas que você teve essa história, mas essa história não é tua. Muitas vezes a gente fica nessa batalha de tipo assim, procura o que é, o que não foi, o que não é. Até hoje eu conversei com uma mentoranda minha e eu disse assim, para de cavar. Calma, respira. Centra, mulher.
Tu tá tentando cavar o quê? Tá tentando procurar o quê? A vida é pra frente, a vida é agora, a vida é massa. Às vezes a gente fica buscando pra trás, buscando pra trás, buscando pra trás, virando. Por que eu falo do virar, né? Quando eu tô olhando só pro meu pai e pra minha mãe, eu não consigo ver a prosperidade que tá aqui, ó, na minha frente. Esperando eu agarrar as oportunidades. Porque daí vem uma oportunidade, só que se aquilo não tá dentro da minha crença, da minha verdade, eu acabo me desviando. Eu acabo não sabendo o que fazer. E daí eu penso tanto que aquilo me trava. Quanto tempo você vai deixar de viver para ter uma história diferente, para fazer uma prosperidade diferente, para ser alguém diferente? Gente, eu nem sei porque que eu tô falando tudo isso, mas veio. Se veio é porque alguém tá precisando. A gente busca sempre o outro primeiro. A gente dá prioridade pro outro primeiro. Primeiro meu marido. Abro mão, porque um dos princípios da mulher é um pouco abrir mão. Eu não tô dizendo abrir mão da vida. Eu tô dizendo que o que é uma mulher? O que uma mulher faz? A mulher gesta. Então nós somos os seres humanos que conseguem gestar. Nós conseguimos ter um filho. O homem não consegue, por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque vem essa criação. Criação vem de criar, vem da mulher, vem de nós, entendeu? E aí, eu preciso deixar o meu marido ser o trator, o meu amor. O meu marido ser quem vai atrás. Mas isso não quer dizer que eu não tenha os meus princípios dentro de mim. Então, por muito tempo na minha vida, o que eu fazia? Por causa dessa história que aconteceu lá na feira, o que a Bruna fazia? A Bruna trabalhava até aqui. Quando, sabe, ia agarrar a oportunidade, fazia o quê? Mas vai que o Ramon me deixa. E aí eu caía no fundo do poço e começava de novo. Trabalhava. Tô trabalhando demais, acho que ele vai me deixar. Pum, perco tudo. E eu fico nesse vai e vem até que tenha coragem de olhar. Então faz um tempo que eu já tive coragem de olhar, por isso que eu tô contando essa história aqui, que eu acho que eu não contei isso pra ninguém ainda, nunca. Por quê? Porque aquela história me aflorou a insegurança, me aflorou um monte de sentimento, um monte de energia oculta que estavam dentro de mim, mas elas estavam lá, ó, escondidinha. Elas estavam guardadinhas o tempo inteiro pra mim não mostrar quem realmente eu era. Então eu ficava lá com aquilo guardado dentro do meu potinho e eu não tinha coragem de ir pra vida. Eu não tinha coragem porque talvez se eu fizesse um movimento diferente, vai que eu ficava sozinha. E aí o que eu fazia? Sabotava a minha prosperidade. Forte, né, Genici? Porque a vida é isso. Já aproveita e compartilha, tá? A vida é isso. Enquanto você ficar a vida inteira não tendo coragem de olhar para os teus resultados, você vai ficar a vida inteira até que chega um dia que tu vai dizer assim, ó, eu vou me separar. Porque eu não tenho vez, porque eu não tenho força, porque eu não faço nada, a minha vida é só limpar. Porque, sério, gente, eu cuido da casa, tá? E eu gosto. Mas tem dias que tu faz e nunca tu vai dizer assim, hoje a minha casa não tem o que fazer. Quem consegue, parabéns, tá? Parabéns. A minha mãe é uma pessoa admirável porque ela consegue desligar o termostato dela. Ela faz um monte de coisa, ela é um furacão, mas chega certo horário, ela senta, ela pega... Não, ela pega o crochê, ela não consegue parar quieta, tá? Ela pega o crochêzinho dela e vai. Isso fala sobre ela. Isso fala sobre a força dela, sobre a ação dela. E por muitas vezes eu fiquei replicando. Então como é que eu vou me tornar próspera? Se eu quero viver a vida da minha mãe, se eu quero viver a vida do meu pai, se eu quero sentir amado o tempo inteiro pelo meu marido, eu acho que amor é abrir mão. Não é.
Não é. É dizer assim, tá, amor, hoje você pega a Brenda e vai dar uma volta, porque eu vou fazer uma live. Porque eu amo fazer isso. Eu amo, eu sou bem remunerada fazendo isso. Eu transformo vidas. Eu faço a diferença na vida dos outros. Por quê? Porque eu paguei muita mentoria. Eu busquei muito conhecimento. Tenho vontade de tocar fogo às vezes. Taca fogo! Mas taca fogo do jeito mais equilibrado. Porque eu não estou dizendo pra você que equilíbrio é dizer sim, amor, sim, amor, sim, amor. Não é. Equilíbrio é dizer, tá, eu fiz um monte de coisa hoje, você também fez, eu reconheço, mas agora eu preciso fazer outra. Então, por favor, deixa eu fazer um pouco também. Deixa eu fazer aquilo que me move o coração, aquilo que me mantém viva. O que tá te mantendo viva? Tem um porquê o teu coração tá vibrando mais forte? Bruna, não tem. A vida inteira eu vivi. Pelos meus filhos, pelo meu marido, pela casa, E eu deixei de viver pra mim. E a vida é sobre o que você faz com as informações que veio pra você. Eu tô aqui falando, não é pras paredes. O meu tempo vale. Eu sei tudo que eu passei, eu sei tudo que a minha história traz. E, sério, tem muita força na minha história. Às vezes vocês me dizem, Bruna, como é que tu dá conta? Eu tenho uma história maravilhosa. Por isso que eu dou conta. Mas eu optei por fazer diferente em muita coisa. Eu optei por pensar de um jeito diferente. Quer saber? Olha só. O que acontece com muitas pessoas. Gente, compartilha isso porque é ouro, tá? Eu ainda vou fazer essa escolha, tá quase. Isso aí, Genesi! Vem fazer a escolha que eu te ajudo, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Que aqui tem a tua ancestralidade, tua família, teu marido, tudo aquilo que te move, tá? Tua família, tuas origens, tá? Aqui tá o teu sucesso. Pega essa chave. Existe uma jornada para chegar no sucesso. Existe um caminho para chegar lá. E esse caminho você percorre ele. Só que existem alguns momentos na vida que você vai dizer assim, eu tô me sentindo sozinha, ninguém me entende. O meu marido não me entende, meus filhos não me entendem. A minha mãe não me entende, meu pai não me entende, eles acham que é loucura. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí sabe o que a gente faz? Eu cheguei num ganho financeiro, mas eu descobri que, meu Deus, e agora? E agora, o que eu faço com isso? Porque eu tô sozinha. E aqui é uma jornada. E às vezes ela é solitária quando a gente não se conecta com pessoas que entendem o que você tá falando. Então, por essa jornada ser solitária, o que você faz? Volta. Quer colo de mãe, quer colo de pai, quer colo. Vou contar outra história da minha vida, tá? Vocês permitem que eu entre na tua casa e conte toda a minha vida? Eu não tenho problema em contar a minha vida, porque eu sei que serve de identificação e serve... Se eu passei, você também consegue. Com 30 anos, eu peguei o Ramon e a Brenda. Eu só vou encurtar, tá? A história. Tudo tava dando errado. Eu tava sendo o trator de casa. Eu não deixava o marido trabalhar. E aí, o que eu fazia? Se crescer é isso, eu não quero crescer. Juro. Não foram nessas palavras, porque isso é palavras do consciente. Mas no inconsciente disse o quê? Eu quero fugir. Chega! E voltei pra casa dos meus pais.
eu voltei aqui, junto com meus pais. E aí, o que acontece? A Bruna criança aflora. Só que criança não ganha dinheiro. Criança ganha dinheiro. Ganha dinheiro da mãe, as migalhas, ganha dinheiro do pai, ganha dinheiro da avó, ganha dinheiro do vô. Eu não tenho coragem de fazer. E aí, muitas vezes a gente fica nesse círculo. Porque eu acho que é ruim ficar sozinha. Porque eu vejo que essa passagem é solitária. Então, eu volto. Eu volto pra minha ancestralidade. Eu volto pra casa dos meus pais. Eu voltei. Aos 30 anos eu voltei. Morar com o pai e a mãe. Detalhe, com o marido e com a filha. Por isso que eu digo, gente, não façam isso. Não façam. Por quê? Porque estar lá, eu tinha a falsa ilusão de que eu não pagava comida, que eu não pagava água, que eu não pagava empregada. Então eu tinha a falsa ilusão que aquilo lá estava me sobrando todo mês. Só que eu não tenho coragem de fazer mais. Porque pai e mãe é muito massa. Mas cada um tem uma função. Cada um tem um lugar. E quando a gente aprende a olhar, e isso eu vou falar mais nas aulas lá dentro da plataforma, tá? Lá dentro do curso, porque aqui não dá pra falar muito, porque vem uma enxurrada de confusão e mas, e lá eu respondo os mas, tá? Só se abre pra receber isso aqui. Então ganhar, fazer dinheiro é adulto que faz. Quando eu falo que a culpa é do Ramon, por eu estar trabalhando demais, por eu ter visto aí a conversa com ele, com o amigo, ele reclamando, eu entrei na postura de criança. E quando a gente entra na postura de criança, a gente não precisa de marido, né? Quando eu entro na postura de criança, minha filha fica sem mãe, né? Por quê? Porque eu estou esperando por ganhar e não por fazer. Que quem realmente quer ser próspera precisa aprender a fazer. Como é que a gente faz dinheiro? Como é que a gente faz prosperidade? Aprendendo a olhar para a tua jornada. Quem eu sou? Hoje uma mulher me disse, eu me perdi em quem eu sou. Eu falei, bora se achar, vamos lá, vamos organizar isso. Porque alguém me ligou. Tá tudo bem aí? Isso, já vi uns foguinhos aqui, hein? Você só vai chegar no teu propósito, que isso eu ensino lá dentro do nosso curso, da nossa mentoria, quando você estiver disposta a buscar, a escolher prosperar, a escolher o sucesso, a escolher novos resultados, a escolher, a deixar o pai e a mãe cada um no seu lugar, cada um com as suas conquistas, cada um com o seu jeito. É fácil? Não é. Eu voltei aos 30 anos morar com meu pai e com a minha mãe. Ontem, o meu pai disse, meu Deus, filha, você podia estar mais perto. Só que eu tô pensando na minha adulta. E eu acolho todo o sentimento. Ai, voltou só agora? Eu acolho todo o sentimento, mas eu tô na versão, na postura da adulta. Enquanto eu ficar com a minha criança batendo, eu sempre vou arranjar culpados. Eu sempre vou procrastinar. Eu sempre vou dizer que eu não tenho tempo. Eu sempre vou dizer que eu não tenho força. Eu sempre vou buscar culpados. Minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe. Porque eu não tô no meu lugar. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando?
que é a maturidade? É o quanto você se conhece. É o quanto você busca saber aquilo que está dentro do teu ser. É um crescimento, é um amadurecimento, é uma força. É trabalhar entre o feminino e o masculino. É cuidar da tua criança interior. É organizar a tua ambiência. É botar limites. É dizer sim, é dizer não. É ter força. E não é por acaso que a gente ensina sobre esses pilares lá dentro da mentoria. Prosperizar. Para quem quer sentir o gostinho do que é, eu vou fazer no dia 4, às 7h30 da noite, a aula das energias ocultas. Nele eu vou ensinar o que trava. Porque, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma ferida, é a minha energia oculta, que a minha ferida falava assim: nós fizemos uma mentoria, nós fizemos uma live, nós fizemos, nós, tudo nós. Eu nunca dava mérito àquilo que realmente eu era. Eu sou, eu faço, eu conquisto. Por quê? Porque daí fica muito mais fácil jogar a responsabilidade. Ah, não deu certo porque meu marido não me ajudou. Essa é uma das minhas feridas ocultas, as minhas energias ocultas. O Ramon tem uma ferida dele, uma energia dele que fala assim, ó: tudo que eu boto a mão fica bom. Não, amor, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. E aí ele se sobrecarrega. Ele se sobrecarrega, fica muito pesado pra ele. Mas tudo tem que passar sobre a supervisão dele. Imagina cada pessoa ter que passar tudo por ele. Fica pesadíssimo. Não confia. Fala sobre uma energia dele. Tem outras pessoas que trabalham comigo e eu fui detectando quais eram as energias dela, mas não para julgar, mas para dizer assim: ah, tem isso, tá tudo bem. Fica mais fácil lidar. Como eu sei dos meus defeitos, eu sei dos defeitos dos outros, eu aceito o outro do jeito que é, ele me aceita do jeito que eu sou e eu faço um movimento para mim não ficar mais fazendo isso. Por isso que eu falo, eu fiz. Eu tô fazendo uma live. Eu estou buscando no meu comportamento, na minha energia, mudar, melhorar aquilo que eu tenho dentro de mim. 100% ele nunca consegue melhorar. Mas eu consigo ser muito mais forte. E a vida é sobre isso. Eu fazer movimento, eu tranquilizar, eu entender, eu fazer um movimento diferente, eu buscar conhecimento, eu fazer treinamento, eu ensinar você, eu fazer live, eu fazer as aulas. Se eu ficasse com todo o conhecimento pra mim, eu não teria tanto resultado como eu tenho hoje. Todo dia alguém vem e diz: Bruna, minha vida foi transformada, mas nada é meu. Eu sou aqui nesse corpo, eu sou um canal. Aí justifica por que eu passei por tanta coisa. Nossa, Bruna, tua vida era uma tragédia. Eu nunca cheguei a ver como uma tragédia. Mas sim, eu já ocultei muita dor minha por não querer enxergar. Só que tudo aquilo que você não tem coragem de enxergar, volta. Em vez de voltar pequenininha, ela volta maior. Daí você não olha, volta maior. Aí você não olha, volta maior. Aí você não olha e volta maior. Aí você começa a ver nos teus filhos que isso tem dentro deles. Aí você se irrita e diz: Menina, para com isso! Até a gata se assustou. E aí, em vez de eu entender que aquilo que tá nela é um reflexo do que ela tá vendo de mim e eu querer melhorar,
eu quero corrigir nela. Deus me livre! Eu sofri tanto, por que tu vai sofrer também? Porque sofrer é uma opção. Sofrer é uma escolha. Ser próspera é uma escolha. Tanto que quando eu começo a falar, um monte de gente sai. Por quê? Fala sobre as suas feridas. Fala sobre a sua frustração. Fala sobre o seu abandono. Fala sobre lapsos de traição, que voltam. A gente é incrível, nós somos muito maravilhosos e muito doidos, que é muito massa entender sobre o ser humano. Por isso que nós somos arquitetos comportamentais, porque, por exemplo, assim, ó, se eu abro a minha vida para todo mundo, se eu deixo toda a opinião alheia despertar sobre mim, sabe o que acontece com a minha casa? Começa a ter infiltração de todos os lados. Porque eu deixo todo mundo infiltrar na minha vida. Aí o que a gente vai lá, lava, passa uma tinta e acha que isso vai resolver o problema. Não vai. Porque não tá no lugar. Tá aqui, ó. Tá no sentimento. E aí, quando tem esse sentimento, por exemplo, de infiltração, de todo mundo infiltrando, eu vou arranjando mais maneiras de validar essa minha crença. De dizer, viu? Todo mundo se mete na minha vida. Viu? Mas é porque isso não dá certo. Viu? É sempre assim que acontece com a minha vida. É difícil. Porque lá no fundo a gente diz assim, eu sou assim mesmo. E não faz nada pra melhorar. E não faz nada pra mudar. Não faz nada pra sair daquela energia. Entenderam? A vida pode ser muito massa. Pode ser muito próspera. Bruna, eu tenho que saber tudo isso. Não, tu só tem que saber quem é você. E é isso que a gente ensina aqui. Fazer movimentos para se conhecer. Quem é você? Fazer movimentos para você olhar para o teu ambiente. Você tá dentro da minha casa. O que tu tá enxergando? Qual é o reflexo disso? A minha casa hoje está super organizada. Tá todo dia assim? Não, às vezes tá uma bagunça. Eu tenho criança. A gente vive. A gente não deixa de fazer as coisas. Mas a gente sabe que o nosso reflexo do nosso interno reflete no externo. Então a gente vai lá, faz aquela bagunça gostosa, mas a gente organiza. A gente não dorme com bagunça de ontem. A gente evita ao máximo. Porque pra que eu vou começar o amanhã nervosa se eu posso melhorar o amanhã hoje já? E não deixar nada acumulado. Na Bíblia diz, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele criou em um dia. Quando ele criou o céu e a terra, ele criou em um dia. Ele olhou, parou, sorriu e descansou. Aí ele criou os animais num outro dia. O que isso fala sobre nós? O que fala sobre você? Para você aprender a finalizar algumas coisas que precisam ser finalizadas. Para você aprender a viver do jeito mais fácil. A você ter resultados diferentes. A você parar de dar desculpa sobre tudo. Sobre algo que incomoda. Sobre ser você. Porque, gente, eu às vezes preciso ficar sozinha. Porque estar só é muito prazeroso. É muito gostoso. Tanto que às vezes eu acordo mais cedo de manhã só pra me ficar sozinha. Nossa, Bruna, que egoísta! Vocês vão chegar lá e vocês vão entender o que eu tô falando.
barulhos mentais o tempo inteiro na nossa mente nos surtam. E eu ensino você a não surtar. Eu ensino você a tranquilizar. Eu ensino você a olhar, sentir a vida de um jeito diferente, mas ser próspero é uma escolha. E com muito amor eu falo isso. O meu resultado eu tenho, e ele é lindo, e ele é maravilhoso. E ele é muito próspero. E eu atingi a prosperidade de um jeito muito rápido. Mas eu não tô aqui pra me gabar. Eu tô aqui pra dizer, não para. Para de dar desculpa. Para de não ter coragem. Então assim, Bruna, eu queria entender mais a fundo como é que é o teu trabalho. Tu pode só adquirir, só comprar, só a parte da aula das energias ocultas, tá? Quero assistir uma aula tua, quero ver como é que é. Tu pode assistir a aula das energias ocultas, mas lembrando que ela tem continuação. Bruna, já sou aluna da nova turma P1. Eu tenho que pagar essa aula? Não, já está incluso no pacote. Por quê? Porque vão ser 7 novas aulas. Só que quem tá lá dentro do pacote se chama Prosperizar. Existia uma Bruna muito machucada. Existia uma Bruna que decidiu acompanhar o marido. Ela ia para um lado, ia para o outro, ia acompanhando o marido, e acompanhava. E teve um dia que o marido ficou sem trabalho nenhum. A Bruna, que desistiu do trabalho, ela desistiu também de uma carreira dela. Essa Bruna que desistiu da carreira se viu sem nada. Se viu sem o marido fragilizado porque não estava ganhando. E essa Bruna decidiu que iria contribuir com outras vidas, queria fazer diferença, queria fazer diferente de tudo aquilo que já tinha sido visto. Então, aquela Bruna fez de tudo para crescer na vida. E foi fazendo movimento. E foi se tornando legal. E foi fazendo movimento e o Ramon foi sendo recompensado. E foi abrindo portas para ele. Teve um mês que o Ramon ganhou 4 propostas de emprego. E ele disse assim, sua louca, eu não sei o que tu tá fazendo, mas não para. Só continua. Só faz. E aí comecei a ficar com mais força. Aí o que eu fiz? Fui gravando aulas. Eu gravei aulas. Tudo que eu ia aplicando, eu ia ensinando. Teve alguns cursos que já até não estão mais disponíveis, tá? Eles precisam de uma renovação, tinha muito conteúdo e era muito massacrante. Eu notei que as pessoas não conseguiam ficar. Mas esse que eu tô falando foi um da Bruna, já mais forte, já não tão fragilizada, que se chama Prosperar. É um curso que eu tenho que ensina você sair de um ponto 3 mais ou menos, chegar no 10. Então foi algo que foi construído e eu fui ensinando isso. Então dentro desse pacote existem essas 12 aulas sobre todo esse movimento, que é o Prosperizar, e ainda aulas ao vivo, que é esse novo treinamento, um P1, que eu vou estar ensinando sobre mãe e pai, sobre prosperidade, tudo vinculado à prosperidade, tá? Sobre ambiente. Deixa eu tomar um gole de água. Sobre ambiente, sobre prosperidade, sobre como é que os milionários pensam, porque aquela Bruna, ela dizia assim, eu quero ter contato com gente assim, porque ela tá dentro de casa, sem conhecer ninguém, sem trabalhar, sem ter contato com pessoas. Então a única coisa que eu fazia na minha vida era cuidar da minha energia. E o Ramon só dizia, não para, continua.
E eu fui ensinando uma, foi dando resultado, fui ensinando outra, foi dando resultado, fui ensinando outra, foi dando resultado. E hoje a gente tá aqui, transformando a vida das pessoas, trazendo um novo sentido, uma nova forma de enxergar. Por isso que é arquitetura comportamental. Porque você vai enxergar com esses olhos, mas você vai enxergar com outros olhos. O teu ambiente interno e externo. E aí, tudo começa a olhar. Tu começa a olhar para vendas de um jeito diferente. Porque tem dentro da plataforma, vai ter aula só sobre vendas. Como é que o dinheiro se comporta? Tem lá. Como é que milionários pensam? Tem lá. Porque hoje a gente já tem contato. A gente tem contato com pessoas que ganham mais de bi por mês. Então, assim, só vem. Tenha um objetivo na vida. Faça a tua prosperidade. Olhe para a tua vida de um jeito diferente. Vale a pena. Vale a pena você dedicar. As aulas vão ser a cada 15 dias. Tem aula que você pode ir assistindo fazendo almoço, varrendo o chão. Eu fazia isso, tá? Que eu também não tinha muito tempo para ficar estudando. Teve uma outra época que eu tive mais tempo. Quando eu gravei o Prosperizar, eu tinha mais tempo. Mas antes disso, não. Eu ficava cabreando o dia inteiro, ela era pequenininha. Então, assim, enquanto eu tava fazendo almoço, eu botava uma aula no celular ou no computador e eu ficava assistindo. Quando eu me chamava muita atenção, quando era alguma coisa muito massa de fazer, eu pausava o vídeo, voltava um pouquinho, assistia, pegava um bloquinho de anotação, um caderninho, anotava. Isso é estudar. Não quer dizer que você tem que sentar ali e ficar assim, ó. Não é. Isso é a tua mente tentando te sabotar. Tentando dizer, nem faz isso aí. Pra quê? Pra que se esforçar tanto? Pra quê? Eu aprendi a domar minha mente. Ela não governa mais aqui em casa. Não é mais ela. Nosso foco de governo foi para outro ser. Muito maior, muito melhor, muito superior. E que manda muita mensagem legal aqui pra nós. Quem tá nas mentorias sente o reflexo disso. Não é por nada. É algo muito maior, muito melhor. E zilhões de vezes mais próspero. Mas tudo na vida tem uma escolha. Ou você aprende a olhar pra tua prosperidade, ou você volta a ser criança. É uma escolha. Mas quem ganha dinheiro, quem faz prosperidade, é quem assume a questão do adulto. É quem assume a postura de forte. Não é quem tem mais sorte. Não é quem dá mais desculpa. É bem pelo contrário. É quem pega as desculpas e diz assim, ó, te coloca um chinelo. Você tá disposta a assumir a parte adulta? Eu vou falar mais sobre isso lá nas energias ocultas, tá? Então, se você quiser entrar na aula das energias ocultas pra ver como é, pra testar, Bruno, eu quero entrar. É R$97, tá? Agora, se você já quiser entrar, não, eu quero ver o treinamento, eu quero ver o prosperizar, eu quero ver como é que foi essa tua construção, eu quero fazer os movimentos que você fazia naquela época, tá tudo incluído dentro do pacote. As novas aulas e as aulas antigas. Tá? Muito massa. E tudo isso é por R$997. Então, assim, ó, é o mínimo por todo acompanhamento, por todo suporte, por todo o conhecimento que a gente passa pra você. É muito massa. É muito massa. Existem muitas vidas muito transformadas, mas isso quem tem que falar não sou eu. Mas é muito massa. Tá bom?
Então, essa live vai ficar salva. Compartilhem ela, porque eu não sei quanto tempo ela vai ficar, porque depois eu vou disponibilizar lá para as alunas. Mas eu senti que é para deixar salvo, para outras pessoas terem esse contato. Mas como uma forma de retribuir, compartilhem. Ativem um aviãozinho e mandem para muitas pessoas. Isso pode salvar vidas. Porque muitas alunas já estavam tão no fundo do poço que elas já tinham até pensado em desistir da vida. Então assim, ó. Hoje elas dizem, meu Deus. É sobre isso. É sobre alinhamento. É sobre equilíbrio. Não é só sobre prosperidade. Mas olha que prosperidade é massa, hein? Tá bom? Vem com a gente. Carol, você é incrível. A gente enxerga aquilo que a gente tem dentro da gente. Se a gente fica com raiva de algo que a Bruna falou, pega, anota. Fiquei com raiva quando a Bruna falou sobre ser a filhinha do papai. Sobre estar na criança. Pega e anota. Daqui um ano você olha para essa anotação e tu vai dizer, eu não fiz nada com isso. É uma escolha. Super beijo. Até mais.